Olá, sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula em que nós vamos discutir um assunto de grande importância, um assunto que vai influenciar outros temas que nós vamos trabalhar ao longo do ano. Esse assunto é o iluminismo. Vamos lá. Primeiro, o que é o iluminismo e como nós podemos defini-lo? O iluminismo, também chamado de ilustração, é um movimento de ideias, é um movimento filosófico que se desenvolveu na Europa ao longo do século XVII, mas principalmente no século XVIII. Quando eu falo para você que nós estamos falando de um movimento de ideias, eu estou me referindo a um conjunto de filósofos, escritores, pensadores desta época que se propuseram a pensar a sociedade em que eles viviam. Vamos lembrar como era a sociedade em que eles viviam. A grande maioria dos países da Europa estavam sob qual regime político? O absolutismo monárquico. Então esses pensadores, eles se propuseram a pensar essa sociedade, a estudar essa sociedade e a propor outras ideias para essa sociedade, a criticar a sociedade em que eles viviam, que era predominantemente absolutista, que nós chamamos de antigo regime. Por causa do iluminismo, o século XVIII é chamado de século das luzes, né? Justamente pela influência que esse movimento exerceu durante todo o século XVIII em vários países, não apenas da Europa, mas essas ideias também vieram para a América. Vamos lá, primeiramente, o que é que os pensadores iluministas defendiam? Eles defendiam, acima de tudo, a liberdade e a igualdade de todos perante a lei. Eles também combatiam a tirania do poder absoluto dos reis. E eles defendiam que a sociedade fosse guiada pela razão, ou seja, fosse guiada, tivesse como seu norte o pensar, o raciocinar livremente. Eles combatiam a ideia de se ter uma explicação pronta para as coisas. Eles queriam que o conhecimento fosse expandido, que a razão humana buscasse explicações para as questões que intrigavam o ser humano. Então, percebam que esse movimento por si só, ele é anti-absolutista, ele é contra o antigo regime. Se eles defendem a liberdade, se eles defendem que todos são iguais perante a lei, e se eles são contra a tirania, nós já percebemos que esses pensadores iluministas são contrários a tudo que se tinha na sociedade daquela época. Eles são contrários ao antigo regime. Todas essas ideias que vão ser desenvolvidas ao longo do século, principalmente do século XVIII, elas vão, gente, influenciar movimentos políticos, que nós vamos estudar mais adiante. Então, quando eu falo para você do iluminismo, das ideias iluministas, estas ideias influenciaram a independência dos Estados Unidos. Quando eu falo para você do iluminismo, estas ideias influenciaram a Revolução Francesa. Então, a base intelectual destes movimentos está no iluminismo, nas ideias iluministas. Um ponto importante que eu queria destacar para você já, antes da gente começar a ver quem são os principais pensadores iluministas, é vocês terem a seguinte noção. Os iluministas, eles não concordavam sempre uns com os outros. Na verdade, eles discordavam muito entre eles. A questão é que todos eles eram contra o antigo regime, contra o absolutismo dos reis e a favor da liberdade e da igualdade. Cada um a seu modo, mas todos eram a favor destas ideias principais. Então agora nós vamos começar a falar um pouquinho sobre cada um dos principais pensadores iluministas. Primeiro, nós vamos falar do inglês John Locke, esse que está aí na foto. John Locke era inglês e como que nós podemos resumir as ideias de John Locke? Primeiro, John Locke defendia que todas as pessoas tinham direito à vida,
a liberdade e a propriedade. Para que todos tivessem direito a esses três elementos, vida, liberdade e propriedade, as pessoas criaram governos. O governo tem a função, para John Locke, o governo tem a função de proteger, de preservar esses três direitos de todos os cidadãos. Para John Locke, se um governo não cumpre a sua função e tenta se impor por meio do absolutismo, esse governo pode ser tirado do poder. Então, John Locke é um filósofo que a gente pode chamar de contratualista, Então, para ele existe um contrato entre a sociedade e o governo, e a função principal do governo é essa, é a função de proteger o direito à vida, à liberdade e à propriedade. As principais obras de John Locke são o Segundo Tratado sobre o Governo e o Ensaio sobre o Entendimento Humano. Outro filósofo iluminista que nós podemos estudar é Voltaire. Voltaire era francês e Voltaire ele tem uma vasta obra e nós podemos citar como principal ideia de John Locke, como os principais pontos que ele defendia, em que Voltaire criticava o absolutismo, ele criticava o fanatismo religioso, a ignorância e o preconceito. Então, percebam que Voltaire, ao criticar o absolutismo e ao criticar o fanatismo religioso, ele criticava duas instituições da época em que ele vivia. Ele era muito crítico do rei absolutista e era crítico também do clero, que na época detinha vários privilégios na sociedade, no caso, nas diversas sociedades europeias, no caso dele, francês, na sociedade francesa. Ele defendia de maneira muito enérgica a liberdade de expressão e é atribuída a ele uma famosa frase em que se diz: "Posso não concordar com nenhuma palavra do que dizes, mas lutarei até a morte pelo seu direito de dizê-la." Ou seja, é uma defesa enérgica da liberdade de expressão. Mesmo eu não concordando com o que você fala, você deve ter o direito de dizer o que você pensa. Voltaire, nós podemos destacar como principais obras suas cartas inglesas, o Dicionário Filosófico e sua obra Cândido ou o Otimismo. Lembrando que essa obra Cândido, o Otimismo, é uma sátira em que ele faz críticas a diversos outros filósofos de sua época, como Leibniz e Rousseau, que nós vamos estudar aqui nessa aula de hoje. Então, vocês percebem já aí que os filósofos iluministas, como eu já disse, eles não concordavam sempre uns com os outros, mas todos defendiam a ideia de liberdade e de igualdade. Seguindo a nossa aula, nós vamos falar sobre Montesquieu. Montesquieu vai escrever uma obra muito importante para a política. Sua principal obra, chamada O Espírito das Leis, ele defende que é necessário que se evite concentrar o poder nas mãos de uma ou poucas pessoas. Ou seja, mais uma vez, nós temos um filósofo tecendo críticas à forma com que a política era organizada na maior parte dos países da Europa, tecendo críticas ao absolutismo. Quando ele diz que o poder não pode se concentrar nas mãos de uma ou poucas pessoas, ele está lançando as bases para a criação de uma famosa teoria política, que é a teoria dos três poderes. Quais são os três poderes propostos? O poder executivo, que tem a função de administrar o país e executar as leis. O poder legislativo, que elabora as leis e também vota essas leis. E o poder judiciário, que fiscaliza se as leis estão sendo cumpridas e julga os conflitos. Pessoal, a maior parte das democracias modernas, das democracias da atualidade, usam este sistema de três poderes. Pensar na nossa realidade do Brasil, nós temos o poder executivo,
o poder legislativo e o poder judiciário. A maior parte dos países divide os poderes dentro desta teoria, justamente para evitar que apenas uma pessoa ou que apenas um pequeno grupo de pessoas exerça todo o poder. Com isso, para que funcione, para que esses três poderes funcionem, eles têm que agir de maneira autônoma, ou seja, um poder não pode interferir no outro. Os poderes são independentes. Executivo, legislativo e judiciário, eles devem funcionar de maneira harmônica, mas autônoma, independente uns dos outros. E o quarto filósofo que nós vamos trabalhar hoje é Jean-Jacques Rousseau. Rousseau também era francês e nós vamos nos atentar para alguns pontos da teoria desenvolvida por Rousseau. Primeiro, Rousseau defendia que o ser humano é bom por natureza, mas que com o passar do tempo a sociedade corrompeu o ser humano e ele se tornou egoísta e vaidoso. Rousseau, ele é adepto, ele defende uma famosa doutrina comum na sua época, uma famosa teoria de sua época, que é a teoria do bom selvagem. Ou seja, de que o ser humano, em estágio de natureza, em estágio natural, antes de viver em sociedade, ele era bom. E que a sociedade, que a convivência, que a vida em sociedade corrompeu esta bondade. Então, ele é adepto da chamada teoria do bom selvagem. Rousseau é um teórico da educação, então ele vai defender que a educação, que a maneira com que se educa o ser humano desde o seu nascimento, pode fortalecer, na verdade, a sua bondade natural. Rousseau é contra a propriedade privada. E para ele, a propriedade privada é a origem da desigualdade entre todos os seres humanos. Percebam a diferença. O primeiro filósofo que nós estudamos, John Locke, era a favor da propriedade privada. Para ele, um dos três elementos, um dos três direitos do ser humano era a propriedade privada. Rousseau discorda disso. Rousseau diz que a propriedade privada ela é a causa de todo o mal. É ela que deu origem à desigualdade entre os seres humanos. Tem até um trecho da obra de Rousseau em que ele diz que o primeiro homem que, tendo cercado um terreno, decidiu dizer, isto é meu, e encontrou pessoas simples o bastante para acreditar nele, foi o verdadeiro fundador da sociedade civil. E que aquilo, aquele ato dele cercar um terreno e dizer que era dele, dando início à propriedade privada, isso causou crimes, guerras, assassinatos, misérias, horrores, que se alguém tivesse impedido esse primeiro ser humano de fazer isso, nós teríamos evitado tudo isso que veio depois. Então, Rousseau é contra a propriedade privada, tá certo? E um quarto ponto da teoria de Rousseau é que só é possível obter igualdade e liberdade, mais uma vez, por meio de um contrato social. Nesse contrato social, o que deve falar mais alto, o que deve prevalecer é a vontade geral. Ou seja, o governante deve sempre atender aos interesses dos cidadãos. O governante deve respeitar a vontade geral e não agir conforme seus próprios interesses. Mais uma vez, nós temos a palavra contrato social. Rousseau também é contratualista e, para ele, é necessário estabelecer um contrato entre governo e sociedade que seja baseado nisso aqui. No governo estar pronto, estar disposto a atender à vontade geral da população. Agora, nós vamos pular para um ponto importante, tá? Que são, eles viveram também no século XVIII, são importantes para o iluminismo, que são os chamados enciclopedistas. Vamos lá. Os enciclopedistas, eu destaco para vocês aqui Denis Diderot, vou colocar aqui o texto, e Jean d'Alembert. Qual foi a ação desses dois?
né, em prol, né, do movimento iluminista, né? Eles iniciaram a criação da enciclopédia, né? O que é enciclopédia? É um conjunto de livros que tem o objetivo de organizar o conhecimento produzido pela humanidade. Então, na ânsia de divulgar, de espalhar o conhecimento, Denis Diderot e Jean d'Alembert se propuseram a compilar todo o conhecimento humano em alguns livros. Era como se eles quisessem colocar todo o conhecimento humano disponível em uma única obra. Tudo o que se sabia até então em uma única obra. Então, a primeira enciclopédia da era moderna foi escrita por esses dois, né? Na verdade, foi organizada por esses dois, porque para escrever eles contaram com a ajuda de vários estudiosos, cientistas, filósofos da época, inclusive filósofos que nós falamos na aula de hoje, como Voltaire. Eles contribuíram para a elaboração da enciclopédia. E essa enciclopédia é esse conjunto de livros que organiza o conhecimento, que tem definições e que tenta explicar o mundo a partir das várias áreas de conhecimento. Aqui a gente tem a primeira página da edição da enciclopédia, organizada por Diderot e d'Alembert. Esta obra, na época, né, ela foi composta por 28 volumes, então são 28 livros, entre livros com ilustrações e alguns livros entre livros com ilustrações e livros com definições escritas. Né? E ele foi concluído em 1772, demorou aproximadamente 20 anos para esta obra ficar pronta. E ela tem esse intuito iluminista de divulgar o conhecimento. O iluminismo também influenciou a economia, ou seja, gerou ideias dentro da questão econômica. Primeiro, nós podemos falar de Quesnel, François Quesnel. Ele é chamado fisiocrata. Por quê? Porque ele criou, né, desenvolveu uma teoria que é a teoria da fisiocracia. Ele defendia que a riqueza de uma nação provinha de atividades ligadas à natureza. Então, para que uma nação se enriquecesse, na teoria dele, essa nação tinha que se dedicar ao desenvolvimento de atividades ligadas à natureza, principalmente à agricultura. Ele também dizia que a economia era regida por leis naturais. Daí se casa essa ideia, né? Se a economia é regida por leis naturais, é necessário que a economia tenha como base a natureza, principalmente a agricultura. Só que isso, gente, isso acaba que exclui países que não têm capacidade produtiva para a agricultura. Né? Existem países que não têm clima favorável, solo favorável, extensão favorável à agricultura. Então nós vamos ter um desenvolvimento de uma outra teoria econômica, até muito mais famosa, muito mais falada, que é a teoria desenvolvida por Adam Smith. Adam Smith discordou dos fisiocratas. E, para ele, a riqueza de uma nação é definida a partir do trabalho humano. Então, o que determina se uma nação pode se enriquecer ou não é o trabalho humano. Adam Smith defendeu a livre concorrência, então ele era contra intervenção do Estado na economia, intervenção dos reis ou de governos no que deve ser produzido. Ele era contra isso, né? E ele é considerado o pai do liberalismo econômico, tá certo? Então, o liberalismo econômico, que é toda uma doutrina econômica, toda uma série de ideias que orientam a economia, surge, né? Tem como primeiro expoente Adam Smith. A principal obra dele é um livro muito famoso chamado A Riqueza das Nações. Já caminhando para o final da nossa aula, o último tópico que eu queria colocar para vocês é um termo, né, um termo bastante falado nesse período, né, que é o despotismo esclarecido. Né? Vamos lá. No século XVIII, especialmente mais para o final do século XVIII, surgiu um tipo de governo, um tipo de prática política de alguns reis
que recebeu o nome de despotismo esclarecido. Nome estranho, né? O que seria o despotismo esclarecido? Vamos definir o que é cada uma dessas palavras. O que é um déspota? Um déspota é alguém autoritário, um tirano. Um rei absolutista é um déspota. Esclarecido é a pessoa que tem conhecimento de alguma coisa, que sabe de alguma coisa. Então, um déspota esclarecido é um indivíduo autoritário, mas que tem um certo grau de conhecimento. Dessa forma, o despotismo esclarecido foi a combinação de absolutismo dos reis com algumas ideias iluministas. É só você pensar. Vários reis, vendo a difusão, vendo que as ideias iluministas estavam se espalhando pela Europa, para evitar movimentos políticos abruptos da população, resolveram adotar algumas ideias iluministas em seus governos. Então eles tentaram combinar, se manter como rei absolutistas, mas adotar ideias iluministas em seus governos. Um exemplo é o rei da Prússia, Frederico II. Ele era absolutista, o poder estava centralizado em suas mãos, mas ele adotou algumas medidas que eram inspiradas no iluminismo. Por exemplo, acabou com a prática da tortura no seu reino, criou escolas, incentivou a instrução pública e incentivou também a prática da tolerância religiosa. Olha só, ideias de convivência, ideias sociais, práticas políticas inspiradas no iluminismo. Ou seja, ele continuava sendo um rei absolutista, mas colocou no seu governo algumas ideias iluministas. Estes reis são chamados déspotas esclarecidos, nesse movimento chamado despotismo esclarecido. Outro exemplo de governo que a gente pode chamar de déspota esclarecido, né? Outra é a czarina da Rússia, Catarina II, né? E também o rei José II, rei do Império Austríaco. Né? Eles são conhecidos por déspotas esclarecidos por essas práticas que eu expliquei para vocês. Então, em resumo, esta é a aula de iluminismo voltada para o 8º ano. Eu espero que você tenha entendido os principais pontos dessas ideias e a gente volta em breve com outras aulas para complementar os nossos estudos. Muito obrigado por você que assistiu até aqui. Até a próxima aula.